Meus irmãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos à 37ª reunião do Presbitério de Olinda. Desde já agradecemos à Igreja Presbiteriana de Olinda, sede do nosso presbitério. Agradecemos ao Conselho, na pessoa do reverendo Danilo Portela, pastor efetivo desta igreja. Irmãos, com alegria, o nosso concílio se reúne aqui nesta igreja e, mediante a verificação de quórum que acabamos de realizar, foi constatado que todos os membros do presbitério estão presentes, tanto os ministros como os presbíteros regentes. Louvamos a Deus, 8 igrejas representadas, 12 pastores presentes. E assim sendo, eu declaro aberta a 37ª reunião ordinária do presbitério de Olinda. Queridos, a leitura da convocação será dispensada porque você recebeu o boletim. No verso, os membros do concílio podem verificar que temos aí o termo de convocação desta reunião. Então, assim, dispensamos a leitura. Caros irmãos, vamos continuar cultuando ao Senhor, adorando o nome do Senhor. Convido-os a abrir as vossas Bíblias no livro do Apocalipse. Apocalipse de João, capítulo 7. Vamos ler de forma alternada a palavra do Senhor, que encontra-se nesse trecho. Em respeito à palavra do Senhor, convido-os a colocar em pé. À medida que forem encontrando, coloquem-se em pé. Leiamos. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. E ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. E vamos então, irmãos, cantar louvores sem fim ao nosso Deus, ao nosso Senhor, que é digno de todo louvor e de toda adoração. É o número 38 do Inário Novo Cântico. Cantemos com alegria. Mil louvores and
vocês tomar assento, convido o presbítero Frank de Penha Melo para nos dirigir em uma oração de adoração. Grandioso Deus, amado Deus, Senhor, só Tu és digno de louvor, de adoração, de honra, como lemos na revelação de Jesus Cristo ao Teu servo João, que no final dos tempos todos nós iremos depositar as nossas coroas diante do trono e dizer que só o Cordeiro, só Tu, Senhor, é digno de toda a nossa adoração. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque até aqui Tu tem nos ajudado. Tu és o nosso Deus que caminha diuturnamente conosco, nos protegendo à noite, nos fazendo levantar de dia. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, por quem Tu és nas nossas vidas. Louvamos, Senhor, por esse momento também, em que junto com o Teu povo aqui, podemos entoar louvores ao Teu nome e Te glorificar. Bendito seja o Senhor que tem ouvido as nossas orações. Nós Te pedimos isso e Te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Como é bom estar na casa do Senhor e com os irmãos juntos adorando e agora passando um momento de confissão. Eu queria convidar a igreja a ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor. E o texto está no nosso boletim, nós iremos fazer a leitura de forma uníssona, que está no nosso boletim impresso. Texto de Miqueias, capítulo 7, do versículo 18 e versículo 19. Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e versículo 19. Todos em uma só voz, leamos a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem, ó Deus, é semelhante a Ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tomará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Feche seus olhos, eu queria convidar o nosso irmão e presbítero Gilberto a nos elevar a Deus nesse momento de oração, de confissão. E você também no seu lugar, ora ao Senhor, apresentando ao Senhor os seus pecados e confessando a Ele, pedindo perdão pelas suas faltas. Os queridos irmãos podem sentar. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, nós Te louvamos, Senhor, Te agradecemos por esse momento tão sublime aqui, em que mais uma vez o Teu povo se reúne para Te adorar. Mas queremos fazê-lo, Senhor, de corações limpos, porque Tu és santíssimo, Senhor. E como diz a Tua palavra, sede santos porque eu sou santo. Nós queremos nos apresentar a Ti, Senhor, dessa maneira e, portanto, Senhor, Te suplicamos o perdão dos nossos pecados e sabemos que podemos fazer isso, Senhor, se arrependidos estivermos, em nome de Cristo Jesus, pelos méritos tão somente dele, Senhor. Ó Deus, quantas vezes caímos, mas levantamos pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Caímos por acidente, o pecado não tem mais poder escravizador sobre nós, pela obra do Teu Filho Jesus na cruz. Mas, Senhor, na nossa trajetória, na nossa caminhada cristã, por vezes, Senhor, tropeçamos e pedimos, Senhor, mais uma vez as Tuas misericórdias e o Teu perdão, ó Deus, pela vida de cada um de nós, o Teu povo que se reúne aqui nesse momento, nesse lugar. Senhor, queremos Te adorar em espírito e em verdade.
Portanto, Senhor, conforme diz a tua palavra, se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Assim o fazemos nesse instante, certos de que pelos méritos de Cristo tu já nos perdoaste. Em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, que está assentado à tua direita, Senhor, e intercede por nós, é que te oramos. Amém. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Vamos fazer uma leitura alternada do Salmo 34, versículos de 1 a 10. Salmo 34, versículos de 1 a 10. Nós leremos versículos ímpares, irmãos, os versículos pares. Assim diz a palavra do Senhor. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Todos. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Deus abençoe a porção lida da sua palavra. Nesse instante nós vamos louvar o Senhor com cânticos congregacionais, o grupo de louvor. Queria sentar, meus irmãos. Graça e paz, irmãos. É um momento propício para a gente engrandecer, louvar, entoar louvores ao Senhor. Estamos aqui reunidos com vários irmãos de outras igrejas. Então, nessa fraternidade, vamos louvar, engrandecer o nome do Senhor. Como disse o Salmo que acabamos de ler, no verso 3, engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Vamos cantar desde os confins da terra. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor. Canção, e os povos cantam por toda a eternidade.
tu serás adorado, grande Deus, exaltado das nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, nas alturas dos céus, louvado és. Amém. Que Ele seja louvado. Vamos nos pôr de pé, meus irmãos, cantar alegremente ao Senhor, falando da sua maravilhosa graça. me liberta do meu pecado. Seu amor é forte, insuperável. É o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Quem treme a terra como um trovão, sem ar eu fico admirado. É o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa Graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Quem traz a ordem em meio ao caos e faz do órfão um filho e filha, é o Rei da Glória, é o Rei da Glória. E quem governa com a justiça, és como o sol, tua face brilha, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar,
levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Sentar, vamos cantar ainda um cântico que é baseado no Salmo 63. Como terra árida, exausta sem água, assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam, ó Deus, tu és o meu Deus forte, meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água, assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam, assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam.
Deus abençoe toda a igreja. Meus irmãos, nesse momento, vamos mais uma vez orar ao Senhor. Oração de gratidão ao nosso Deus pela bênção de termos sido salvos pelo Senhor, perdoados os nossos pecados, mas também agradecer as bênçãos ordinárias, agradecer a Deus pelo presbitério, cada igreja desse presbitério, cada ministro desse presbitério. Renda nesse momento de louvor e de celebração, de gratidão ao Senhor, renda-se ao Senhor em oração, reconhecendo os grandes feitos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a igreja do Senhor. Reverendo Mário, nos represente a Deus em oração. Oremos, irmãos. Santo eterno Deus, te damos graças, Senhor, pela tua misericórdia, bondade e pelo teu amor para conosco, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas particularmente, e também como igrejas, Senhor, aqui representadas. Te agradecemos por este momento, por esta reunião que se inicia. Te agradecemos, Senhor, por cada membro, por cada irmão aqui presente. Te agradecemos, Senhor, porque Tu tens sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Louvamos o Teu nome, Te rendemos graças, Senhor, e Te suplicamos que o Senhor esteja conosco, nos conduzindo em todos os momentos. Em nome de Jesus, amém. Convidamos o coral para entoar mais um hino.
Sim, de fato não existe outro Deus tão grande assim. Irmãos, a única maneira que Deus fala com o seu povo é através da exposição fiel da sua palavra. E aprove o Senhor que nesse dia especial pudesse ser o preletor da noite, pregador da noite, reverendo Danilo Portela, pastor desta igreja e que recepciona o presbitério por esses dias, nesses 3 dias, próximos 3 dias. Com alegria, ouçamos a palavra do Senhor através da exposição do reverendo Danilo. Graças e paz, irmãos. Quero agradecer ao presbitério, à mesa, em especial ao presidente do presbitério que fez esse convite. Também solicitou que nós pudéssemos sediá-los. Agradecer também aos irmãos, que tanto os do presbitério, que estão aqui por convocação, os demais irmãos da igreja estão a convite, e a convite também participaram do culto. Agradecer a presença de vocês. E eu sei que o povo de Deus não rejeita, né, o momento de adorar o Senhor em família, em corpo unido. Temos várias igrejas aqui representadas, e é só um corpo, é só uma igreja, um só Espírito nos rege, é só uma fé, um só batismo. Então, eu sei que os irmãos já se sentem em casa, mas se pudesse ter dito isso antes, isso era até desnecessário. O povo de Deus se sente em casa quando o povo de Deus está e é regido por Ele mesmo. Vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. E vai ser apenas um versículo que nós vamos nos debruçar nessa noite. É o versículo 3. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Vamos orar? Deus grandioso, Pai bondoso, sabemos que Tu estás em nosso meio, Tu já tens falado conosco através da Tua palavra, da leitura, dos cânticos. Também Tu escuta nossas orações e Te pedimos, Senhor, que do mesmo modo como Tu já vens falando conosco, através de toda a liturgia aqui feita, através de Tua iluminação, também Tu fales conosco a partir da exposição da Tua palavra. Guia-nos nesse sentido, fala aos nossos corações, nos dá, Senhor, a fidelidade necessária, a clareza necessária, para que Tu mesmo sejas, Senhor, glorificado e sejamos moldados conforme o Teu querer. Assim nós Te oramos, em nome de Jesus. Amém. Nós poderíamos, irmãos, ler o texto todo, talvez o livro todo, mas não precisa a gente ler o livro todo para a gente entender do que está falando. Talvez dos versículos 1 a 11, nós teríamos uma ideia mais completa sobre onde está inserido o texto do versículo 3, ao qual a gente vai se debruçar. Mas como nós vamos focar especificamente nesse versículo, então nós vamos usar apenas os outros para fazer a devida adequação no sentido do nosso entendimento. E aí, já entendendo esse contexto, né, dos versículos 1 ao versículo 4, que a nossa própria Bíblia, pelo menos a Bíblia física, ela faz essa separação do versículo 1 a 4 e depois ela vai separar entre outro bloco, que é do versículo 5 ao versículo 11. Do versículo 1 ao versículo 4, como a própria Sociedade Bíblica ela descreveu em seu título, ele trata sobre a exortação ao amor fraternal e à humildade. Específico, de fato, a exortação é uma exortação ao amor fraternal sobre diversas coisas que Paulo vai tratar aqui na carta aos Filipenses. E se nós formos abrir um pouco mais, ler do versículo 1 ao versículo 11, nós vamos ver que ele une essa exortação fraternal a um modelo, que é o modelo de Cristo. Ele une esse amor fraternal à vida de Cristo. Mas nós vamos, de fato,
usar esse contexto mais para trazer mais iluminação e focar no capítulo 3, no versículo 3, e eu vou ler novamente, diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Precisamos aqui parar um pouco e refletir sobre algumas palavras que são destaque nesse versículo, né? A primeira que a gente vê é partidarismo. Nada façais por partidarismo. Essa palavra, em seu sentido literal, ela poderia ser traduzida como ambição egoísta. Inclusive, essa palavra também é citada lá em Romanos, capítulo 2, versículo 8, com uma tradução diferente, como facção, como faccioso. Então, outras traduções da Bíblia, né, outras versões, elas vão trazer, no lugar de partidarismo, vai trazer, de fato, ambição egoísta, faccioso, como eu falei, ou interesse pessoal, também vai ser traduzido como contenda ou rivalidade. Isso aqui é o que se traduz, como poderia ser traduzido essa palavra. Não façais nada, de fato, como ambição egoísta. E a palavra vanglória, que é outra palavra em destaque, não façais nada por partidarismo ou vanglória, ela poderia ser traduzida, né, são a junção de duas palavras, glória e vazio ou vácuo, que aí outras traduções também vão colocar outras versões, como vaidade, como orgulho, como desejo tolo de receber elogios. Então, o que nós temos aqui são dois pecados, colocamos assim, duas descrições que apontam para um único pecado que a gente conhece muito bem, é o pecado do orgulho, né? Então, é interessante a gente começar a perceber do que Paulo está falando e essas possíveis traduções para que a gente comece a perceber a sutilidade do que está sendo colocado. Veja, ele confronta o orgulho, tratando de duas coisas aqui que seriam como que características desse orgulho, e sobre eles a gente vai tratar um pouquinho. O partidarismo, ele vai nascer quando nós colocamos os nossos interesses em primeiro lugar. E aí você precisa notar que esse orgulho, esse interesse em ter a nós mesmos em primeiro lugar, como eu falei, ele é muito sutil. Ele vem disfarçado de um zelo, de um cuidado, de um primor sobre a obra ou sobre o que a gente busca, em especial. É a valorização do belo, do serviço, da organização. Quando a gente pensa em partidarismo, a gente pensa muito nos políticos, em partidarismo, e também tem a ver. Nessa valorização, a gente pode acabar entrando nisso também. Escolhemos, supondo que algo bom é algo que nós queremos que tenha um bom andamento, é mais próximo daquilo que eu conheço. E assim eu escolho aquele com quem eu tenho mais afeição, talvez motivados por alguns sentimentos, como, por exemplo, eu sou próximo daquele alguém, então isso vai tornar mais fácil, se alguma coisa der errado, eu chegar e falar com aquela pessoa. Ou talvez, né, eu tenho facilidade com determinado assunto, com determinado conteúdo, então por isso eu escolho, seleciono aquilo dali, quando eu tenho a oportunidade de escolher. Ou talvez esse assunto me interessa, essa pauta é de meu interesse. Ou talvez ainda, como que num xadrez, pensando em 3 jogadas seguintes, e vou beneficiar aqui para que depois, quando outras peças se moverem, eu possa também ser beneficiado. Perceba que em todas essas motivações existe algo em comum. Eu sou próximo, eu tenho determinada facilidade com aquilo, eu tenho tal interesse, eu desejo ser beneficiado de determinada maneira. Nesse aspecto do orgulho que a gente está falando aqui, sobre o partidarismo, a gente percebe que o partidarismo ele enfatiza é a divisão. Orgulho, ele está na sua própria natureza, a rivalidade. Então, o orgulho ele traz divisão.
Orgulho, ele é competitivo por natureza, ele promove conflitos no lugar de harmonizar. E quando nós pensamos no corpo de Cristo, você percebe então que não há lugar para o conflito. De fato, tudo tem que estar unido. É assim que o corpo de Cristo deve ser. A outra palavra, vanglória, que nós já definimos de outra maneira, ela também pode se manifestar de determinada maneira, agora um pouco diferente do partidarismo, porque a vanglória, ela pode se manifestar até naquilo que é correto, naquilo que é bom, porém com uma motivação errada. Lá em Mateus, no capítulo 6, no Sermão do Monte, Jesus trata em especial de determinadas práticas da vida cristã. São elas o dar esmolas, a oração e o jejum. Sobre a esmola, no versículo 2, lá em Mateus capítulo 6, ele diz: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Sobre oração, ele diz, no versículo 5, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Sobre o jejum, no versículo 16, ele diz: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Perceba, sobre essas três coisas, a esmola, a oração e o jejum. Perceba, três coisas que a gente poderia definir como sendo o ápice da piedade do crente. Quais demonstrações? A caridade, a oração, o jejum. Mas mesmo assim, Jesus coloca essas coisas que são fontes de edificação, de santificação, aquilo que é usado para o nosso benefício, o nosso coração deturpado, ele pode perverter. Ainda que alguém seja beneficiado pela nossa esmola, mas a palavra de Deus vai dizer, pelo que Jesus disse, que pela sua motivação errada, você não alcança aquilo que de fato é necessário. Nós somos assim. Nosso coração é tão deturpado que pode fazer aquilo que Deus nos deu para nosso benefício e para nós nos aproximarmos dele, com a nossa motivação errada, na verdade, nós nos afastarmos do Senhor. Nesse mesmo sentido, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, num texto que é muito conhecido nossos, quando trata sobre o amor, o dom supremo, algumas coisas também são faladas aí nesse mesmo sentido. Quando ele diz no versículo 1 ao versículo 3, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Línguas, profecias, dons, conhecimento, bens, até o meu próprio corpo sendo dado, morrer por alguém, se não tiver amor, ou seja, a motivação errada, é como o símbolo que retine, é simplesmente zoada, se não tiver amor, de nada se aproveita. Essa característica do orgulho, a vanglória que a gente está tratando, ela se manifesta em trajes de humildade. E aí é bem complicado, é muito horrível, porque a gente pensa em orgulho e humildade como sendo opostos, mas ainda assim eles podem se manifestar da mesma maneira nos gestos, nas palavras, mas a motivação ser totalmente diferente. Uma agrada a Deus e a outra nos distancia dele. Então, justamente pensando em orgulho e sobre humildade, quem vai dizer sobre o que de fato é a motivação é o próprio Deus que sonda o coração. Ainda assim, nisso está a divisão.
E é por isso justamente que no versículo 2, do texto que nós estamos lendo, do capítulo 2 de Filipenses, Paulo vai tratar a respeito da emoção, da motivação, aquilo que os olhos não podem ver. Ele diz: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E aí nós voltamos para o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não pode ter sentimentos conflitantes, não pode ser motivado por forças diferentes. O corpo de Cristo é um, esse corpo é único. Ele tanto fala no partidarismo sobre aquilo que é visível, como na vanglória ele trata sobre aquilo que é interno e os olhos não podem ver. São duas áreas que o orgulho vive, que o orgulho está, que ele de fato se completa, e Paulo trata desses dois âmbitos, seja no visível, seja no invisível, a partir dessas duas palavras: partidarismo e vanglória. Nada façais por partidarismo ou por vanglória. E isso, como eu falei, os dois são orgulho. E aí Paulo também vai nos ensinar como nós podemos combater esse orgulho que foi descrito anteriormente. Completando o texto, ele diz: mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. A Escritura, ela não sugere um ajuste de comportamento para que nós possamos abandonar o orgulho. Ela exige, ela ordena uma real transformação. Não tem como você pular do orgulho para a humildade, porque, como nós já vimos, não é simplesmente o ato, aquilo que é visível, mas aquilo que é interno. Apenas uma transformação completa, ela pode, de fato, fazer essa mudança. E é disso que o versículo 3 está tratando. Quando ele fala sobre humildade, nós precisamos entender o que é a humildade cristã. A humildade, ela não anula o valor pessoal e nem os dons e todo o valor que o próprio Deus nos concedeu para que nós possamos exercer a obra que Ele nos confiou. Ela não anula o pessoal, mas ela escolhe servir no lugar de competir. Ela escolhe suportar no lugar de revidar. Ela escolhe ouvir no lugar de impor. Ela escolhe honrar no lugar de se esconder ou se autopromover. A humildade, ela considera os outros a si mesmo, como o texto vai nos falar. E ela vai exatamente na contramão do que o coração enganoso, corrupto, longe dos caminhos do Senhor, é inclinado a fazer. E isso é uma escolha voluntária, consciente, de graça, que apenas pode vir da graça. É claro que nós não podemos falar disso sem falar do crente regenerado, do ser humano regenerado. O homem caído, ele não tem essa opção. Ele é regido pelo seu próprio coração enganoso e na sua própria inclinação para o mal. Ele segue no seu viver vaidoso, orgulhoso, tanto em seus atos como em suas intenções. Por isso a graça, ela é fundamental para que nós possamos entender esse texto, porque Paulo está falando a crentes, para mim e para você. E ao pensar sobre isso, nós precisamos entender que essa escolha voluntária e consciente, ela não parte de nós mesmos, como eu falei, nem do nosso próprio coração, porque ela é uma obra do Espírito Santo de Deus em nosso coração, após a regeneração. Mas também é uma responsabilidade do crente nascido novamente, porque ele agora é nova criatura. Por isso que Paulo fala, esperando que os crentes que lessem essa carta pudessem de fato ficar contristados com o seu próprio proceder e com o seu coração enganoso e pudesse escolher voluntariamente. Se nós pensarmos, não, isso é unicamente obra do Espírito Santo, então eu vou deixar Deus agir em mim. Não, parte da busca pessoal, parte do nosso processo de santificação, abandonar o mal e escolher a vida. Sair da morte para a vida e escolher isso em todos os lugares, em tudo que nós formos fazer. Por isso que Paulo nos aponta
a partir do versículo 5 ao versículo 8, como nós podemos fazer. Não é olhando para nós mesmos, não é indo para na nossa força de vontade, agora eu vou escolher conscientemente. Não. Ele aponta para alguém, ele aponta para Cristo. No versículo 5, ainda falando sobre o mesmo assunto, ele vai dizer: tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O sentimento é o dele, o de Cristo, e não o meu próprio. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Quanto mais nós nos aproximamos dele, de Cristo, quanto mais nós conhecemos quem ele é, quanto mais nós valorizamos a sua obra, o seu sacrifício, assim nós começamos a nos aproximar dele e entender, e nós começamos então a deixar de agir com vanglória e com partidarismo, e de fato temos a possibilidade e o poder de poder escolher o caminho da humildade, considerando os outros superiores a mim mesmos. Não vem de nós, vem dele. Não vem de nossa condição, hoje eu vou mudar. Não. Vem de se chegar e olhar para Cristo e se aproximar dele. Menos espaço haverá em nós para a autopromoção e a vanglória, quanto mais nós nos aproximarmos de Cristo. Entendermos que ele é quem merece toda a glória e somente ele. Não há espaço para mim nesse sentido. Então, ele assume todo o ser e toda a adoração. Essa compreensão, ela muda completamente os nossos relacionamentos, seja de que âmbito for. Se nós começarmos, de fato, a olhar dessa maneira, excluir nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas motivações orgulhosas, e começarmos, de fato, a considerar os outros superiores a nós mesmos, você vai perceber que muda completamente todo o seu proceder em todo lugar e com todas as pessoas. O corpo de Cristo, quando nós olhamos para ele não pode ter orgulho dentro de si. Não tem lugar para isso. Um corpo que se autoflagela é um corpo doente, com tentativas suicidas, com tentativa de se morder, de se arranhar. Nós vemos isso acontecendo com pessoas que estão doentes, e essas pessoas precisam de tratamento. Mas muitas vezes nós agimos dessa maneira. E somos o corpo de Cristo, e vivemos nos degladiando, achando que nós somos melhores uns que os outros, querendo assumir tal coisa, querendo fazer tal coisa, querendo ser reconhecido, querendo uma palavra de gratidão, que alguém me dê um obrigado, que alguém coloque o meu nome em alguma sala, algo para que depois que eu morrer eu ficar sendo lembrado. Esse é o desejo orgulhoso do coração. E com isso existe o conflito, a rivalidade, o corpo quebrado. O corpo de Cristo não é quebrado. O corpo de Cristo não age dessa maneira, ele não se autoflagela. Nós devemos nos moldar a quem ele é, no único sentimento, numa única fé, num único pensamento, unidos de alma, e nossas ações devem ser exatamente a mesma. Quando nós vamos para um ambiente mais familiar, nós percebemos que é exatamente do mesmo jeito. O marido e a mulher, se eles entendessem o que está sendo colocado aqui, tudo seria totalmente diferente. Um marido e uma esposa que competem entre si dentro de casa, eles não têm um lar, eles não têm um lugar de descanso, eles não são cúmplices entre si. Apenas alguém que entendeu isso e exercita isso, um marido e uma esposa, o marido pode amar a esposa como Cristo ama a igreja, e a esposa pode amar e se submeter ao marido como a igreja se submete a Cristo. Apenas pais e filhos que entendem isso, eles podem viver de maneira a entender o que é o amor de fato entre pais e filhos. Se não entende, existe apenas o respeito pelo medo, que no passar da idade se perde tudo isso. Mas pais e filhos, quando assumem a função de servos um dos outros,
o amor de fato pode florescer e o respeito. Quando patrões e empregados, eles também entendem que devem considerar os outros superiores a si mesmos, o trabalho flui de maneira totalmente diferente. O ambiente profissional se torna melhor, se torna agradável, e todas as coisas podem ser feitas para a glória de Deus. Na igreja de Cristo é exatamente do mesmo jeito. No nosso comportamento um com os outros, nos nossos ministérios, nas sociedades, nos cargos que nós temos hoje ou que nós tivemos no passado ou naqueles que não temos, mas entendendo que nós somos servos um dos outros. Como já disse antes, nós entendemos e aceitamos muito bem quando nós dizemos que Cristo cresça e que eu diminua. Mas quando nós olhamos para o nosso irmão, nós não conseguimos dizer que ele cresça e que eu diminua. Você quer ser reconhecido acima dele, você quer ser agradecido acima dele, você quer ter mais do que ele. Enquanto a palavra nos manda justamente a fazer o inverso, considere os outros superiores a si mesmos, e todo o corpo, ele crescerá junto em humildade, sabendo quem é que deve ser de fato engrandecido. Não sou eu, não sou você, é Cristo Jesus. Apenas quando nós sairmos de cena em nosso próprio coração, em nossos atos, o Senhor será engrandecido pela sua igreja, pessoalmente a sua igreja, e na coletividade, que é o corpo de Cristo, na coletividade única, que é o corpo de Cristo. Que o Senhor nos ajude em todas as coisas a viver de maneira digna do seu Evangelho. Amém. Meus queridos irmãos, vamos nos colocar de pé, cantar o hino Serviço do Crente, é o número 315 do Inário Novo Cântico. Cantemos com alegria, cantemos com dedicação e com disponibilidade de servir o reino e ao Senhor do reino. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus e o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazer o que Ele ordenar, no labor sem cessar, a servir a Jesus. Com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Bem, vamos nos despedir com oração e impetração da bênção.
Convido o reverendo Manuel Costa Neto, secretário de apoio pastoral, para vir à frente, orar e impetrar a bênção. Graças e paz, meus irmãos. Saúdo todos em nome de Jesus. Pai de amor, nós te bendizemos pela bênção deste momento tão precioso, tão edificante, ó Deus, para as nossas vidas. Obrigado por poder expressar os nossos louvores a Ti. Podemos também ser alimentados, ó Deus, pela Tua palavra, que trouxe a nós não apenas conhecimento, mas também em profundidade, especialmente lenitivo, alento e orientações pelas ações do Teu Espírito em nós, Senhor. Ajuda-nos a nos submeter a esta palavra e ao Teu Espírito, para que sejamos a cada dia, Senhor, lapidados, com disposição sincera no nosso coração, de poder, Senhor Deus, buscar a Jesus como nossa referência e podermos também saber nos respeitar, saber, ó Deus, também dar ao outro o valor devido e também, Senhor Deus, nos ensina a cada dia a nos humilharmos diante de Ti. Ajuda-nos também, Senhor, sermos pessoas dispostas a amar a cada dia e a todos aqueles que estão próximos a nós. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra que nos edificou bastante. Queremos também, Senhor, pedir que a Tua boa mão, a Tua bênção esteja sobre o Teu povo. Aqui estão muitas famílias, muitas igrejas que aqui se representam. Que o Senhor nos abençoe a todos. Pedimos que continues conosco na reunião do nosso presbitério. Que o Senhor nos abençoe, nos oriente em cada decisão, que haja disposição nos nossos corações, ó Deus, e sensibilidade para ouvir e entender a Tua vontade, e que nós possamos estar submissa a esta vontade e que aprendamos a depender totalmente do Senhor. Abençoa as nossas igrejas do presbitério também. Aceita a nossa gratidão, te oramos agradecidos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, poder, consolações do Espírito Santo esteja sobre nós, irmãos, agora e para sempre. Irmãos, podem sentar. Deus abençoe a todos. Meus irmãos, assim finalizamos esse exercício devocional.